A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Capítulo 9. Não andeis ansiosos. Em sua carta à igreja de Filipos, Paulo, o apóstolo, nos alerta para uma das bênçãos e dos benefícios únicos de administrarmos a nossa mente. Ele escreveu: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. A palavra ansiosos foi traduzida da palavra grega merinau, e significa pensar ou estar preocupado com. É por isso que a nova versão King James e várias outras traduzem Filipenses 4:6 como não se preocupem com nada. A versão da Bíblia ampliada no mesmo versículo diz não se aflija, nem sinta ansiedade por nada. Os pensamentos chegam até nós o tempo todo. Sua mente e o seu sistema receptor mental talvez esteja processando miríades de pensamentos sinais que estão passando por ela neste exato instante enquanto você ouve este livro. Talvez você esteja pensando em assuntos e coisas variadas, os acontecimentos de ontem, os planos para amanhã, o trabalho pendente no escritório, uma transação comercial, o aniversário do seu cônjuge, o treino de futebol dos seus filhos, um sonho que você teve, etc. Pode haver uma multidão de pensamentos bombardeando a sua mente a qualquer momento, mas você basicamente decide e escolhe aquele no qual quer se fixar. Quando você escolhe um pensamento e fica ruminando sobre ele, nunca se sabe o que ele fará a você e em você. Andar ansioso é o resultado de focar a sua mente em algo e pensar tanto nisso a ponto de ficar preocupado. Muitas vezes refere-se a abraçar um pensamento que nos afasta do que deveria ser o nosso foco. É por isso que somos advertidos aqui a não acolher um pensamento que nos distrai e nos afasta da palavra e da paz que ela traz ao nosso coração e mente. O Senhor Jesus nos deu a mesma incumbência em Mateus 6, de 25 a 27. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Observe a expressão não andeis ansiosos. Ela vem da mesma palavra grega, merinau, traduzida como andar ansiosos em Filipenses 4:6. O Senhor Jesus lhes perguntou: Quantos de vocês aumentaram de altura ou acrescentaram tempo aos seus anos desde que começaram a andar ansiosos? Basicamente, ele estava dizendo a eles: as coisas não melhoram para você quando você se preocupa. Vamos continuar lendo. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Mateus 6, de 28 a 32. Estas são as coisas com as quais as pessoas do mundo estão preocupadas, e é atrás destas coisas que elas correm.
Toda a sua existência se resume ao que vão comer ou beber, ou vestir ou dirigir ou gastar, etc. Elas estão preocupadas em ter todas estas coisas para poderem ser felizes neste mundo. Mas o Senhor Jesus nos ordena a não sermos como elas. E nos diz por quê. Ele diz: pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Mateus 6,32. Em outras palavras, não se preocupe com estas coisas, porque o seu Pai sabe que você precisa delas. Seja como os pássaros do céu, que não estão ansiosos com as suas refeições, e, no entanto, são constantemente alimentados pelo seu Pai Celestial. Andar ansioso é o resultado de focar sua mente em algo e pensar tanto nisso a ponto de ficar preocupado. Então, no versículo seguinte, Jesus nos mostra a que devemos dar a nossa atenção. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6,33. Esta é a primeira e mais importante coisa que você deveria focar: ver o reino de Deus estabelecido e sua justiça manifesta em seu mundo. Não fique obcecado pelo seu próprio conforto, satisfação, alegria e felicidade. Em vez disso, deixe que o reino de Deus seja o seu foco. Esta deve ser a sua busca constante. Jeremias disse: suba Jerusalém, que simboliza o reino de Deus e o seu governo, à vossa mente. Jeremias 51:50. Que as coisas espirituais do reino estejam em primeiro lugar na sua mente. Pense espiritualmente e não carnalmente. Existem cristãos que não pensam espiritualmente, mas carnalmente o tempo todo. Eles só pensam no dinheiro, na fama, em ter uma posição e nas relações terrenas. Estão sempre preocupados em como são vistos pelos outros. T.L. Osborne disse que aqueles que se preocupam com o que as pessoas pensam a respeito deles são escravos da última pessoa com quem conversaram. Que grande verdade! Estas pessoas estão oprimidas pelo fardo de tentarem agradar aos outros. Não se esforce para agradar aos outros, deseje em vez disso agradar ao Senhor. Então, não ande ansioso por nada, mas em tudo, pela oração e pelas ações de graças, torne seus pedidos conhecidos diante de Deus. Simplesmente diga a Ele o que você quer. Deus é grande o bastante e Ele sabe tudo sobre a sua vida e o seu futuro. Quando você passar a pensar assim, entenderá que não adianta se preocupar com nada. Glória a Deus! Um princípio espiritual e um resultado garantido. Há algo sobre a admoestação de Filipenses 4, 6 e 7 que eu quero que você observe, pois vem com uma promessa. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Segundo esta palavra, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente. Este é um princípio espiritual que tem um resultado garantido todas as vezes que você o colocar em ação. Entenda que, assim como existem leis físicas relacionadas à gravidade, à eletricidade, à mecânica, ao magnetismo, entre outros, também existem leis espirituais. Quando você entende as leis espirituais e age com base nelas, elas geram resultados tão garantidos quanto acontece com as leis físicas. O princípio aqui é claro. Quando você não anda ansioso, mas em vez disso apresenta os seus pedidos ao Senhor em oração e súplicas com ações de graças, o resultado é a paz de Deus protegendo o seu coração e a sua mente. A palavra de Deus é a sabedoria de Deus. É o pensamento dele revestido de vocabulário. Quando você aprende a pensar os pensamentos de Deus pensando na palavra dele, você consegue viver uma vida sobrenatural sem esforço. Fica mais fácil entender agora por que Jesus nos disse: não andeis ansiosos. É porque aconteça o que acontecer,
Existem leis espirituais sobre as quais você pode se firmar. Mesmo quando os problemas surgirem e você se sentir pressionado em sua mente, você pode dizer: não, eu me recuso a ficar preocupado ou ansioso em nome de Jesus. Eu declaro e confesso que sou um sucesso. Glória a Deus! Um coração e uma mente cheios de paz e destituídos de ansiedade são dois grandes benefícios de administrar a sua mente da maneira que a palavra de Deus lhe ensina a fazer. Fim do capítulo 9. Capítulo 10. Atitude, sua disposição mental. Nos capítulos anteriores, definimos o que quer dizer mente, pensamento e cérebro, e ao discutirmos o cérebro, enfatizei como ele funciona juntamente com a mente, para dar a um indivíduo o seu caráter. É minha esperança e convicção que você tenha aprendido com o que ouviu até agora, algo que tenha sido benéfico para você. Agora, vamos falar acerca de outra palavra-chave da definição de mente, que é a palavra atitude. Lembre-se de que a mente é a faculdade do homem de raciocinar e pensar. Ela detém o poder da imaginação, do reconhecimento e da apreciação, e é responsável por processar sentimentos e emoções, resultando em uma atitude, uma postura. Acabamos de discutir o processamento dos sentimentos e emoções. Agora, vamos ver o resultado deste processamento, a atitude. Atitude é a disposição de agir de determinadas maneiras pelos processos mentais dos nossos sentimentos, emoções, crenças ou raciocínios. Isto significa que você é responsável pela sua atitude, a maneira como você age, se posiciona, fala, anda, reage, etc. O centro de informação e processamento do homem. A esta altura, você certamente já entendeu que a mente é o centro de informação e processamento do ser humano. Em nossa definição de cérebro, dissemos que ele é o principal centro de regulação e controle das atividades do corpo, recebendo e interpretando os impulsos sensoriais e transmitindo informações aos músculos e órgãos do corpo. Eu quero que você guarde esta definição de cérebro enquanto mergulhamos mais fundo no estudo da mente, e você descobrirá que eles fazem coisas muito semelhantes, exceto pelo fato de que um é espiritual, ao passo que o outro é físico. A mente é o centro de informação e processamento do ser humano. Ela coleta e processa todas as informações recebidas através do sistema nervoso do homem exterior e através dos sentidos espirituais do homem interior, espírito e alma do homem. O processamento e a eventual interpretação das informações pela mente determina o comportamento ou a atitude do homem. Esta é a razão de você ter uma atitude positiva ou negativa. Tudo vem da sua mente e de como você processa a informação que recebe. Talvez você nem seja responsável por como a informação chega até você, mas certamente é responsável pelo que faz com ela, por como a processa e age com base nela, e é isso o que importa. Então, como você processa a informação que chega até você? Hoje em dia, falamos sobre petróleo bruto, ouro, diamantes e todo tipo de substâncias preciosas que se encontram no subsolo e de todas as belas coisas que surgem quando as processamos. Mas você sabe que existem nações que estão caminhando sobre petróleo, ouro e diamantes hoje, mas isso não gera nenhum benefício para elas porque essas nações não sabem como processá-los? A mesma coisa acontece com a mente. Se você não aprender como processar os seus pensamentos e extrair os ricos depósitos do seu homem interior, não se beneficiará em nada deles, e isso se refletirá na sua qualidade de vida. Você precisa fazer a importantíssima escolha de usar o que há de melhor no seu espírito, administrando diligentemente a sua mente. Uma realidade empolgante. Um fato empolgante acerca da mente é que os seus processos e conteúdo podem ser administrados. Isto significa que eles podem ser reorganizados e reprogramados.
Quando você nasceu de novo, você nasceu de Deus, com a vida e a natureza dele em você. Isso significa que você tem um espírito excelente, pois aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. 1 Coríntios 6,17. Entretanto, ter um espírito excelente não significa necessariamente que você está vivendo em excelência. Mas você pode viver, e este é o motivo da mensagem deste livro. Veja bem, o que há de melhor e mais excelente no seu espírito é expresso através da sua mente. Vamos ler algumas passagens bíblicas sobre este assunto. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O mesmo versículo diz assim na Nova Versão Internacional: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Proteja ou guarde o seu coração com toda a diligência, acima de tudo mais e com tudo o que você tem, porque ele é a fonte de suprimento contínuo da sua vida. Agora, lembre-se de que a sua mente é a porta de entrada para o seu coração, de modo que, se você precisa proteger o seu coração, não há lugar melhor para começar do que a sua mente. É o que este versículo lhe diz. Monte guarda sobre a sua mente os seus pensamentos e o seu processo mental. Um fato empolgante acerca da mente é que os seus processos e conteúdo podem ser administrados. Veja o que dizem os versículos seguintes, 24 e 25. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Perversidade aqui se refere a desvio. Portanto, em outras palavras, não se desvie na sua fala ou conversa. Em vez disso, olhe diretamente para a frente. Deus deu a palavra dele sobre a sua vida, seu trabalho, sua família, seu casamento, seus filhos, suas finanças ou qualquer outra área. Portanto, não perca a direção dele. Não diga coisas erradas, nem fale algo diferente do que Deus disse a seu respeito. Declare a palavra de Deus e olhe para a frente. Era disso que Salomão estava falando quando disse: recuse-se a se desviar. Como é maravilhoso saber que as melhores coisas do nosso espírito são expressas através da nossa mente. Renovação da mente. O primeiro e mais importante aspecto de preparar a sua mente para glorificar a Deus é a renovação dela. Esta é a primeira coisa que você precisa fazer para usar a sua mente corretamente. Em Romanos 12:2, na versão ampliada, a Bíblia diz: não se conformem com este mundo, esta era, moldado segundo os seus costumes externos e superficiais e adaptado a eles, mas sejam transformados, mudados, pela total renovação da sua mente, pelos seus novos ideais e sua nova atitude, para que vocês possam provar por si mesmos qual é a boa, a aceitável e perfeita vontade de Deus, até aquilo que é bom e aceitável e perfeito aos olhos dele para vocês. Você precisa ter novos ideais e atitudes e ser transformado pela renovação completa da sua mente. Isto significa fazer uma reforma geral na sua mente, não apenas uma mudança em algumas áreas ou aspectos. E não se trata de algo que acontece da noite para o dia. Você precisa fazer isto conscientemente e continuamente. Em 2 Coríntios 4,16, Paulo disse que o seu homem interior era renovado dia a dia. É isto que deve acontecer com você também. O seu homem interior deve ser transformado, mudado, renovado dia a dia. Eu já falei que um fato empolgante acerca da mente é que os seus processos e conteúdo podem ser gerenciados, reorganizados ou reprogramados. É exatamente sobre isto que Paulo está falando aqui, quando diz para renovarmos a nossa mente. Os processos e o conteúdo da sua mente precisam ser renovados. Esse é um exercício exaustivo, mas que vale a pena, e o único instrumento potente para alcançar esse objetivo com eficácia é a palavra de Deus. Agora, vamos ler outros 2 versículos.
Colossenses 3, 9 e 10. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ele está falando sobre a renovação do conteúdo da sua mente. Sua mente precisa receber novo conhecimento para substituir o conhecimento dos sentidos que você costumava ter ou a sabedoria do mundo que usava como base para resolver qualquer assunto. Esse novo conhecimento é a epignosis do Espírito, um novo conhecimento de Deus. Avance e receba deste novo conhecimento. Aprenda verdades espirituais através da palavra e do agir do Espírito Santo. Permita que a palavra de Deus habite em você ricamente em toda sabedoria e entendimento espiritual. Observamos dois fatores importantes e necessários para isto. Primeiro, remover, descartar ou deletar as informações antigas e receber novas informações e conhecimento através da palavra de Deus e do Espírito Santo. Efésios 4, de 21 a 23 diz: Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Ser renovado no espírito do seu entendimento se refere a ser renovado no caráter ou atitude da sua mente. Veja o mesmo versículo na versão ampliada. Ele diz: sejam constantemente renovados no espírito da sua mente, tendo uma nova atitude mental e espiritual. A nova versão internacional diz serem renovados no modo de pensar. Isto significa que existe um novo processamento, uma nova maneira de ver as coisas, uma nova perspectiva. Lembre-se que é o processamento mental dos seus sentimentos e emoções que gera a sua atitude. Assim, para que você tenha uma nova atitude, uma nova postura, você precisa ter uma nova maneira de processar seus pensamentos, sentimentos e emoções através do poder do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Você precisa começar a ver as coisas a partir da perspectiva de Deus. Quando fizer isso, sua atitude mudará de acordo com a sua nova maneira de processar os pensamentos. Fim do capítulo 10. Capítulo 11. Veja primeiro o interior. Seja o que for que você queira realizar na vida, precisa primeiro ver e tomar posse disso no seu interior, isto é, na sua mente. Por exemplo, se você quer ser um jogador de futebol excepcional e um artilheiro, precisa primeiro se ver de posse da bola, controlando-a e driblando os adversários até chegar no campo de defesa deles. Você precisa se ver aproximando-se do gol, derrotando o goleiro e marcando gols. Você precisa ver isto, sonhar com isto e ruminar esta imagem antes de entrar em campo. Do contrário, será difícil se destacar. Construa sempre em sua mente as imagens certas acerca do que você quer na vida. Do mesmo modo, se você é um advogado, precisa ver a si mesmo se dirigindo ao tribunal com o juiz, os outros advogados e todos os presentes na sala de audiência fascinados, vendo e ouvindo enquanto você apresenta o seu caso. Você precisa se ver e se ouvir apresentando argumentos irrefutáveis antes de entrar em um tribunal. Tudo começa com as imagens em sua mente. Uma das coisas mais lindas que você pode fazer por si mesmo como cristão é sempre construir em sua mente as imagens corretas sobre o que você quer na vida. É recompensador quando você ativa os olhos da sua fé para ver além do seu horizonte atual e se visualiza vivendo o melhor que Deus preparou para você neste mundo. Deus não nos criou para sofrermos ou para vivermos uma vida medíocre na qual mal conseguimos sobreviver. Ele nos criou para nos destacarmos e florescermos em todas as áreas de nossas vidas.
Entretanto, até que você comece a se ver assim, vivendo em abundância, saúde perfeita, vitória e sucesso, será difícil experimentar estas coisas. Você precisa se visualizar vivendo nesta dimensão, vivendo o sonho de Deus. O seu futuro se torna realidade com Deus. Romanos 4,17 diz: Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Ele está falando aqui sobre Abraão. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Lembre-se de quando Deus disse a Abraão: Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Gênesis 17:5. Bem, naquela época Abraão não tinha filhos, e isso era naturalmente impossível para ele, porque ele era velho e sua mulher era estéril. Então, quando Deus lhe disse: Eu te constituí por pai de muitas nações, estava chamando à existência coisas que não existiam, como se elas existissem. Em outras palavras, na mente de Deus, o futuro de Abraão já havia se tornado realidade. Deus mudou o nome do homem para Abraão para refletir a sua nova identidade e alinhá-la com a visão que ele tinha para a sua vida, e, para Deus, tudo estava muito claro. Ele não precisava fazer mais nada para que as coisas acontecessem. Era Abraão quem precisava descobrir e alinhar sua mente com as ideias de Deus e com o plano dele para a sua vida. Abraão aceitou o seu novo nome e começou a se apresentar como Abraão, o pai de muitas nações. Mas a pergunta que não queria calar era: onde estavam os filhos? Como ele podia abraçar esta visão de Deus para sua vida e tomar posse do que Deus havia lhe dado? Como o Senhor é bondoso e gracioso! Ele sabia que Abraão estava tendo dificuldade em abraçar a visão, e como não tinha ninguém para ensinar-lhe, Deus teve misericórdia dele e o ensinou pessoalmente a colocar a sua fé e o poder da sua imaginação em ação. Use a sua imaginação. O Senhor ensinou a Abraão o poderoso princípio sobre o poder da mente, imaginação, em Gênesis 13, 14 e 15. Disse o Senhor a Abrão depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Preste atenção e entenda o que Deus estava ensinando a Abraão aqui. Ele lhe disse: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, e toda a terra que você vir a partir deste lugar eu darei a você e à sua semente para sempre. Deus estava dizendo a Abraão para ver, não com a visão limitada que seus olhos físicos ofereciam, mas com a amplitude infinita dos olhos da mente. Foi por isso que Deus disse a ele para se posicionar em um lugar e olhar para toda a terra dali. Isto fica ainda mais claro quando lemos o que Deus diz a ele no versículo seguinte: Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Gênesis 13, 17. Isto é absolutamente notável. Deus havia dito a Abraão para ficar em um lugar e olhar dali para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, e toda a terra que ele pudesse ver seria dele e da sua semente para sempre. Agora, ele lhe diz para se levantar e percorrer a extensão e o comprimento de toda a terra que Abraão podia ver? Suponhamos por um instante que Abraão tivesse olhado com seus olhos físicos e visto toda a extensão da terra que seus olhos pudessem observar. Agora Deus lhe diz para percorrer o comprimento e a extensão de toda aquela terra? Seria praticamente impossível Abraão fazer isto. O que Deus estava dizendo a Abraão era simplesmente: veja com a sua mente, use a sua imaginação. Sabe o que aconteceu? Abraão viu toda a terra e tomou posse dela. Ele não deixou nada de fora. Isto fica claro ao lermos Romanos 4,13. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé.
Você entendeu? Deus fez uma promessa a Abraão de que ele lhe daria tudo o que ele visse. Bem, Abraão viu o mundo inteiro e Deus cumpriu a sua parte do acordo e deu a ele. Foi assim que Abraão herdou o mundo. Mas Deus precisava mostrar a Abraão como fazer isto usando o poder da sua mente. Ajude a sua visão. Agora, voltemos à questão de como Abraão abraçaria a visão de Deus para ele como o pai de muitas nações. Lembre-se de que Deus havia ensinado a ele em Gênesis 13, de 14 a 17, como usar a mente e visualizar o que ele queria. Entretanto, no que se referia à questão de ter um herdeiro, Abraão simplesmente não parecia ser capaz de ver. É importante você ajudar sua visão para que ela se torne mais clara para a sua mente. Embora Deus tenha dito a ele anteriormente: farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Gênesis 13:16. Abraão não entendeu a visão nem viu a imagem daquela profecia em particular. Deus sabia que precisava de algo para ajudar Abraão a enxergar. Então, em uma noite amena na planície de Manre, Deus disse a Abraão para sair da tenda, olhar para o céu e contar as estrelas. Ele olhou para cima e começou a contar, mas havia estrelas demais e ele não conseguiu contá-las. Então Deus lhe disse: assim será a tua descendência. Naquele instante, naquele momento de despertamento, a Bíblia nos diz que Abraão creu. Ele creu porque a sua mente agora conseguia ver a imagem e ele podia literalmente enxergar pequeninos rostos naquelas estrelas que brilhavam de volta para ele naquela noite. Deus ajudou Abraão a ver, dizendo a ele para olhar para as estrelas do céu e tentar contá-las. É importante você ajudar sua visão a se tornar mais clara em sua mente. Você pode fazer isso focando a sua mente nas coisas que fortalecem ou ampliam a sua visão. As 3 dimensões da visão. Você possui 3 meios ou canais de visão. 1. Os olhos do seu espírito. 2. Os olhos do seu corpo. 3. Os olhos da sua mente. 1. Os olhos do seu espírito. O que os olhos do nosso espírito veem não está sob o nosso controle, mas sob o controle de Deus. Você não pode dizer: agora eu quero ver algo na dimensão do espírito. Não, você não verá, porque ver nesta dimensão é obra de Deus. Cabe a Ele fazer algo se tornar perceptível para o seu espírito ou abrir os olhos do seu espírito para ver a dimensão espiritual. Entenda que, quando Deus colocou você na Terra, Ele fez com que o seu espírito funcionasse através do seu homem exterior, o seu corpo. Todo espírito requer um corpo físico para funcionar na Terra, e enquanto você está aqui, não pode optar por funcionar usando apenas seu espírito, sem o seu corpo. Isto lhe tornaria ilegal na Terra. É por isso que tudo o que você fizer diretamente do seu espírito tem de ser feito através do Espírito Santo. Ele se manifesta a você e trata com você na dimensão espiritual, sem o seu corpo. Isto significa que os olhos do seu espírito só podem ver o que Deus mostra a eles. Você não pode fazê-los funcionar por conta própria. É por isso que você ainda não viu algumas coisas que sempre desejou ver. Simplesmente porque você não pode abrir os seus olhos espirituais por conta própria. Efésios 1, 17 e 18 diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Em Atos 2,17, a versão da Bíblia ampliada chama as visões de aparições concedidas divinamente. Entretanto, você pode usar os seus 2 olhos à vontade? Deus os deu a você para que cumpram as funções que você escolher, e cabe a você quando e como usá-los.
2. Os olhos do seu corpo. Os olhos do seu corpo são os seus olhos físicos que estão na sua cabeça. Você pode escolher usá-los sempre que quiser. Simplesmente abra-os e você pode ver o que está ao seu redor. Entretanto, a visão que se tem através destes olhos é limitada. Eles só podem ver as coisas que já existem na dimensão física. Não podem ver o invisível. É então que os olhos da sua mente se tornam tão importantes. 3. Os olhos da sua mente. Os olhos da sua mente são os seus olhos criativos. Na dimensão da nossa mente, somos capazes de criar tudo o que quisermos ver. Seus olhos físicos só podem ver o que já existe na dimensão física. Não podem fazer as coisas acontecerem. Os olhos da sua mente, porém, podem produzir o que você quer ver na dimensão física. Em meu livro Recriando o Seu Mundo, eu ensino que o poder da sua imaginação é a sua habilidade criativa. Deus nos deu a habilidade de imaginar como um dom especial para nos ajudar a criar o mundo no qual queremos viver. Se você não gosta da vida que está vivendo, pode transformá-la? Deus lhe deu a ferramenta, a sua mente, e a habilidade para efetuar esta mudança. Esta habilidade é dada por Deus de forma natural. Com a sua mente você pode escolher o que quer ver. Ver apenas o que existe na esfera física é viver em um plano inferior da vida, e infelizmente é neste plano que muitos estão. Mas, se você nasceu de novo, tem a natureza de Deus, e Deus quer elevar a sua visão para que você veja o invisível. Fim do capítulo 11. Capítulo 12. Meditação. Seu momento de criação. Gerando com a sua mente. Agora, vamos falar sobre como gerar o que você viu ou visualizou com os olhos da sua mente. A criação não termina com você simplesmente imaginando alguma coisa e pronto. Depois que você a viu, você tem de criá-la e formá-la. Vamos usar o próprio Deus como exemplo. A Bíblia diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 26 e 27. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2, 7. Entenda o que Deus fez aqui. Primeiro, em Gênesis 1, 26 e 27, ele criou o homem desde o seu interior, e depois em Gênesis 2, 7, ele formou o homem do pó da terra, de acordo com o que havia criado dentro de si mesmo. Eu imagino que tenha levado algum tempo. Você diz, mas Deus criou o homem no sexto dia? Sim, mas não se esqueça de que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Veja 2 Pedro 3,8. Isto porque Deus vive na eternidade. Então, Deus criou e formou a sua própria imagem segundo a sua semelhança, esta criatura excelente que ele chamou de homem. Agora, você tem uma imagem, uma visão que quer trazer à existência. Lembre-se, o poder da sua imaginação é a sua capacidade criativa. Tudo o que puder imaginar, você pode criar. Portanto, é importante imaginar. É algo que você precisa aprender a fazer por si mesmo. Mas aqui está o ponto no qual muitos não compreendem a visão. Eles estão esperando que Deus dê a eles uma visão, quando na verdade eles a deveriam estar criando. Há visões que Deus lhe mostra no seu espírito, sobre as quais você não tem influência. Lembre-se dos olhos do seu espírito. Mas existem também aquelas que você precisa criar com a sua mente. Quando Deus lhe der uma palavra com relação a alguma coisa, você tem o direito de produzi-la e o processo de criação começa na sua mente. O seu tempo a sós. Por isso é tão importante ter momentos de privacidade para trabalhar na sua mente e com ela. Eu chamo estes momentos de momentos de criação. Precisamos muito ter estes momentos a sós,
Quando não estamos imaginando como vamos dar o troco para aqueles que nos ofenderam, por exemplo. Algumas pessoas usam os seus momentos a sós para criar imagens muito desagradáveis e acabam criando todo tipo de equívoco em suas vidas. Depois, elas ficam se perguntando de onde vêm todos os seus problemas. Você deveria passar os seus momentos a sós criando o que deseja. Quando uma imagem negativa vier à sua mente, pare e substitua ela pela imagem certa. A verdadeira meditação é criação. Isaque, o filho da promessa, havia aprendido algo com seu pai Abraão. A Bíblia o retrata como um homem profundamente espiritual que costumava meditar com frequência. Em certa ocasião, Abraão pediu ao seu principal servo para ir buscar uma esposa para Isaque, e quando ele voltou com a esposa, eles o encontraram meditando. Gênesis 24, 63 e 64. Ele havia aprendido o poder da meditação, sabendo que os momentos de meditação eram os seus momentos de criação. A verdadeira meditação é criação, mas não são muitas as pessoas que aprenderam a usar os seus momentos de meditação para criar. Em um sentido geral, meditar significa focar os pensamentos em algo, refletir em algo ou considerar, planejar ou projetar na mente. Entretanto, na Bíblia, Josué 1:8, a palavra hebraica traduzida como meditar é hagá, que significa ponderar, murmurar ou rugir. Aqui são reveladas 3 fases ou níveis da meditação. Meditação, portanto, refere-se não apenas a ponderar, ruminar ou refletir sobre alguma coisa. Também implica em murmurar este pensamento em baixa voz, declarando-o e rugindo-o para si mesmo. Em outras palavras, você está dizendo algo com a sua mente focada nisto. Você está fazendo com que todo o seu organismo aceite uma determinada verdade. Podemos ver que Isaque havia aprendido a mesma lição que Deus havia ensinado a seu pai. Ele sabia o que fazer com a sua mente com o seu tempo de meditação. Quando todos estavam fugindo de Gerar e correndo para o Egito porque a economia estava mal, o Senhor apareceu a ele em um dos seus momentos de meditação e lhe disse: "Não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei." Gênesis 26, 2 e 3. Isaque ficou onde estava, e embora houvesse uma severa seca na terra, onde quer que ele cavasse, seus poços jorravam água. Enquanto outras plantações fracassavam, a dele florescia. Gênesis 26, de 12 a 25. A Bíblia diz que ele prosperou e continuou a prosperar, até que se tornou tão grande e proeminente na terra que os filisteus o invejavam. Gênesis 26, de 12 a 14. Ele foi um homem de grande prosperidade, mas esta prosperidade veio através da meditação na promessa de Deus. A imaginação criativa de Jacó. Jacó também aprendeu a mesma coisa com Isaque, seu pai. Ele havia descoberto o poder da meditação e como usar a mente para criar o que queria. Foi por isso que, embora tivesse sofrido muitas coisas sob a autoridade de seu tio Labão por muitos anos, Jacó acabou prosperando muito. Antes de vermos como Jacó fez isto, vamos primeiro definir o pano de fundo de sua história extraordinária. Ele amava Raquel, a filha mais nova de Labão, e queria se casar com ela. Labão disse que não havia problema, mas Jacó precisava servi-lo por 7 anos antes de poder ter Raquel como esposa. Jacó serviu os 7 anos e, ao fim desse período, Labão renegou o acordo deles e o enganou casando-o com Lia, a filha mais velha. Mas Jacó desejava muito Raquel e Labão sabia disso. Portanto, tirou vantagem da situação. Ele apresentou a Jacó outra oferta: "Serve-me por mais 7 anos e Raquel será tua." Gênesis 29, 27. Jacó concordou e serviu a Labão por mais 7 anos, totalizando 14 anos de serviço antes de finalmente ter Raquel como sua esposa. Jacó continuou servindo a Labão, que ao longo desse período corrigiu seu salário.
Entenda que ele não o aumentou, mas o reduziu em 10 ocasiões diferentes. Quer dizer, esse homem era um patrão mau e desonesto. Bem, um dia, Jacó foi até Labão e disse: "Tio, é tempo de partir. Minhas mulheres estão tendo filhos e a nossa família está crescendo. É melhor partirmos agora, antes que nos tornemos um inconveniente para você e para este lugar." Ouça a resposta de Labão. Labão lhe respondeu: "Ache eu mercê diante de ti. Fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor a ti." E disse ainda: "Fixa o teu salário que te pagarei." Gênesis 30, 27 e 28. Jacó concordou em ficar um pouco mais e servir a Labão, e agora Labão diz a ele: "Eu lhe pagarei o que você quiser." Mas Jacó foi capaz de enxergar mais longe. Aquele era o mesmo homem que havia mudado o salário dele 10 vezes e que agora estava lhe dizendo para dar o seu preço. Jacó estava farto da desonestidade de Labão. Então respondeu: "Nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho se me fizeres isto." Gênesis 30, 31. Aqui está o que Jacó pediu, e é aqui que começamos a ver a mente criativa dele em funcionamento. Labão e seus filhos deveriam retirar todos os animais malhados, salpicados e listrados do rebanho, deixando apenas os de cor única. Se esses dessem à luz a qualquer filhote malhado, salpicado ou listrado, eles seriam o salário de Jacó pelos seus serviços prestados como pastor de Labão. Tanto Jacó quanto Labão sabiam que havia muito pouca chance disso acontecer. Mas Labão, sendo um patrão desonesto, ficou muito feliz com um acordo. Agora ele não tinha mais que enganar Jacó. Ele imaginou que Jacó estava enganando a si mesmo com aquele acordo absurdo que havia planejado. Labão e seus filhos imediatamente pegaram os animais malhados, salpicados e listrados e os separaram do rebanho de Jacó em uma distância de 3 dias de viagem, deixando-o somente com os de uma só cor. Agora eles esperariam para ver como Jacó sairia dessa e teria o seu próprio rebanho e sustentaria sua família. Vamos ver como ele fez isso. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais, assim escorchadas, pôs ele em frente do rebanho nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para dessedentar-se, e conceberam quando vinham a beber. Gênesis 30, 37 e 38. Observe atentamente o que Jacó estava fazendo aqui. Ele não estava realizando um ritual como alguns pensaram ou sugeriram. Ele estava ajudando sua visão, da mesma maneira que Deus ajudou a visão de Abraão, levando-o a contar as estrelas. Jacó pegou varas de álamo, aveleira e plátano e fez marcas nelas para que parecessem com os desenhos nos corpos dos animais malhados, salpicados e listrados. Em seguida, ele colocou estas varas onde os animais iam beber e acasalar, porque ele estava tentando ajudar sua visão daqueles animais, gerando filhotes malhados, salpicados e listrados, e pensou que isso poderia acontecer se eles acasalassem na frente das varas. Então, Jacó se focou nisso. É assim que você ajuda a sua visão, meditando até toda a sua mente estar inundada com a ideia do que você quer ver. É por isso que, às vezes, quando você quer meditar e está no seu quarto sem ter nada na sua frente, é difícil ver alguma coisa. Comece lendo a Bíblia ou algum outro material relacionado à sua visão. Eu digo às pessoas: se você deseja ter um jejum produtivo, separe alguns livros para estudar durante este período, para que a sua mente possa estar bem focada. Se você disser que está jejuando ou meditando, mas não estiver focado em nada, sua mente não criará nenhuma imagem. Isto é algo que você precisa aprender. Jacó entendia isso. Ele sabia que as coisas que vemos não foram feitas de coisas visíveis. Hebreus 11:3. Vamos voltar à história dele agora. As quais, as varas, assim escorchadas, pôs ele em frente do rebanho nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para dessedentar-se,
e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Gênesis 30, 38 e 39. Funcionou? Aqueles animais de cor única realmente geraram crias listradas, salpicadas e malhadas. Agora, veja o que Jacó fez em seguida. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. Gênesis 30, de 40 a 42. Isto não é incrível? Eu já lhe disse que Jacó não estava realizando um ritual. Ele havia começado colocando as varas marcadas diante do rebanho, para que quando os animais vissem as varas enquanto acasalavam, concebessem os filhotes com desenhos como os das varas. Mas agora ele não precisava mais das varas. Desta vez, ele colocou os bezerros e as ovelhas na frente dos animais adultos, de modo que, quando acasalassem, concebessem filhotes iguais aos que estavam vendo diante deles. E, todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. Gênesis 30, 41 e 42. Não pense que Jacó estava enganando Labão aqui. Tudo o que ele estava fazendo era ajudar a sua visão e garantir que o resultado fosse o melhor possível para ele. Então, todas as vezes que os animais fortes acasalavam nos canais de água, ele colocava as varas marcadas para que concebessem crias listradas, salpicadas e malhadas. E quando ele percebia que os animais mais fracos eram os que estavam acasalando, ele retirava as varas e então eles geravam a sua prole normal de uma única cor. O que Jacó fez foi usar o poder da sua imaginação, a sua capacidade criativa. Você pode criar a visão que quer na sua mente. É algo que você precisa escolher fazer conscientemente. Não pense, bem, eu não posso ter uma visão até que ela apareça para mim. Não, a visão que aparece a você sem a sua participação é a que está no seu espírito. Deixe isto com Deus. A verdade é que talvez você nunca tenha uma visão espiritual nesta terra, mas isto não deve impedi-lo de ser tão bem-sucedido quanto você decidir ser, se criar aquelas visões que ele lhe deu a capacidade de produzir. Não das coisas que se veem. Labão e seus filhos não entenderam como Jacó conseguiu ter tantos animais listrados, salpicados e malhados, quando na verdade não deveria ter nenhum. Eles o acusaram de roubá-los, e então ele achou que era necessário se abrir com suas esposas, as filhas de Labão, e mostrar a elas como ele havia feito aquilo acontecer. Pois, chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo do Senhor me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Gênesis 31, de 10 a 12. Aqui, Jacó mostrou às suas esposas o lado espiritual das coisas. Ele disse a elas como continuava tendo uma visão do que deveriam ser carneiros de uma só cor, aparecendo listrados, salpicados e malhados quando eles acasalavam. Observe que ele não disse: eu vi em um sonho que eu levantava os meus olhos. Isso significaria que ele teve um sonho enquanto estava dormindo. Mas ele disse: ergui os olhos e vi em um sonho. Ele estava falando sobre uma visão da sua mente que ele criou enquanto estava totalmente desperto. Quando você vê as coisas desta forma,
Deus lhe diz: filho, filha, você conseguiu. As coisas que vemos não foram feitas das coisas visíveis. Hebreus 11:3. Se você disser que está meditando, mas não estiver focado em nada, então sua mente não criará imagem alguma. Fim do capítulo 12. Capítulo 13. Veja tudo novo. Em 2 Coríntios 5,17, Paulo escreveu: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A segunda parte deste versículo começa com uma palavra poderosa que eu quero que estudemos. A palavra eis significa veja. Paulo, pelo Espírito, estava dizendo: vejam, todas as coisas se fizeram novas. Poucos cristãos sabem que eles precisam ver que todas as coisas se tornaram novas. Esta é uma ordem, uma instrução do Espírito. Ele diz a você: veja. O que você está vendo? Alguém diz: desde que nasci de novo as coisas não mudaram. Mas não é isso que a Bíblia diz aqui. Ela diz: veja, todas as coisas se fizeram novas. Se você não tem visto todas as coisas como novas, então está olhando para a coisa errada. É hora de dizer a si mesmo: não, não é isso que eu deveria estar vendo. Todas as coisas se fizeram novas. Comece a ver a si mesmo sob essa nova luz. Pare de se ver com as limitações naturais ou com as imperfeições com as quais nasceu. Pare de se ver como alguém sujeito aos infortúnios que talvez tenham devastado a sua família na Terra. Você pertence a uma nova família agora, a família de Deus. Veja Efésios 3, 14 e 15. Então agora, veja que todas as coisas se fizeram novas. Lembre-se, você precisa ajudar a sua visão. É por isso que aprendemos com Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor usou as estrelas para ajudar a visão de Abraão. Jacó usou marcas na madeira para ajudar a dele. Encontre as imagens certas que ajudem a sua visão e as mantenha diante do seu rosto. Apegue-se às coisas que direcionam o foco do seu espírito e da sua mente na direção correta. Esteja no lugar certo. Por isso, é tão importante ir à igreja certa e ser exposto à verdade da palavra de Deus. Quando as pessoas vão ao lugar errado, a visão delas é alterada e elas começam a ver as coisas erradas, porque a palavra de Deus não está sendo ensinada. A palavra de Deus lhe dá as imagens e visões certas. Isto porque a palavra de Deus é o espelho dele, refletindo diante dos seus olhos a sua verdadeira imagem na mente de Deus. O que você vê importa. Eu sou pastor há mais de 30 anos e de tempos em tempos, os pastores se deparam com pessoas que querem sempre dizer a eles o que está acontecendo de errado na igreja. Elas acham que o pastor não sabe o que de fato está acontecendo. Mas a verdade é que são elas que não sabem o que está acontecendo, porque estas pessoas estão olhando para as coisas erradas. O pastor, porém, precisa manter o seu foco no que Deus está mostrando a ele. Josué e a muralha de Jericó. Então, o que você quer ver como ministro, homem de negócios, pai ou estudante? Se você continuar olhando para o que as pessoas que têm a mente negativa estão lhe mostrando, é isso que você terá. Ao invés disso, deixe que o seu foco esteja no que o Senhor lhe mostrou. Vemos um relato muito instrutivo com relação a isso na vida de Josué. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Josué 6, 1 e 2. Naquele momento, a batalha por Jericó ainda não havia começado e eles ainda não estavam lutando. Josué estava apenas planejando atacar Jericó quando o Senhor lhe disse: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Josué 6:2. Mas as muralhas fortificadas de Jericó ainda estavam de pé e bem fortes, e toda a cidade estava fechada. Ninguém entrava ou saía dela por causa dos filhos de Israel. Mas o Senhor disse a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes.
A primeira instrução de Deus a Josué aqui era simples: olha. Isso significava que, para Josué conquistar e possuir Jericó, ele tinha de ver isso primeiro no seu interior. Ele tinha de usar o poder da sua imaginação. Se ele não visse que Deus havia lhe dado a terra, nunca a teria possuído. Não importa se Deus já fez alguma coisa por você, você precisa ver esta coisa para ganhá-la. Este princípio poderoso se aplica ainda hoje. Como é importante termos a imagem mental correta do nosso desejo, seja ele qual for. Entenda, a extensão da sua visão é o limite da sua bênção. Em outras palavras, é a distância que a sua visão pode alcançar que determinará o quanto você possuirá. O que você vê hoje sobre a sua carreira, o seu negócio, a sua família, as suas finanças, o seu ministério, a sua formação, etc. Se você não está feliz com o progresso que está fazendo ou com a direção aonde está indo, é porque não está vendo. É hora de começar a ver. O seu momento é agora. O que você pode ver? Até onde sua mente pode ir? Eu me lembro de uma experiência que eu tive há alguns anos durante uma das nossas reuniões de cura. Uma menina que não podia andar por causa de uma condição que tinha, foi trazida até mim em uma cadeira de rodas. Quando eu impus as mãos sobre ela para orar, percebi que ela estava movendo os seus membros como se estivesse se preparando para andar. Assim que eu disse "seja curada", ela saiu correndo. Eu tive que estender a mão depressa e impedi-la porque ainda não tinha terminado de ministrar a ela. Talvez você esteja se perguntando como isso aconteceu. Bem, aquela menina tinha uma imagem em sua mente de si mesma correndo naquele dia. Para ela, aquele era o momento da sua transformação e nada iria impedi-la de receber a sua cura. Ela já havia imaginado a força vindo aos seus membros e ela podia se ver correndo novamente como qualquer criança saudável da sua idade. Ela recebeu a cura naquele dia e começou a andar e a correr novamente. Glória a Deus! Fim do capítulo 13. Conclusão: seja renovado diariamente. O caráter da sua mente. 2 Coríntios 4,16 diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Quando Paulo fez esta afirmação, ele não estava fazendo um comentário geral sobre a igreja. Estude esta porção das Escrituras em seu contexto e você verá que ele estava falando especificamente sobre si mesmo e sobre algumas outras pessoas que também haviam experimentado aquilo em suas vidas. Ele estava dizendo aos santos em Corinto que isto deveria acontecer com eles como filhos de Deus, porque era o que acontecia com ele, Paulo. Bem, talvez nem todo cristão seja capaz de dizer que o seu homem interior está sendo renovado de dia em dia. Mas Paulo disse que ele era renovado interiormente de dia em dia. Glória a Deus! A renovação do seu homem interior deveria ser uma experiência diária. Embora o seu homem exterior possa estar envelhecendo, você pode renovar o seu homem interior todos os dias através da palavra de Deus. Eu quero lhe mostrar como isto funciona. Efésios 4, 23 e 24 diz: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. O espírito do seu entendimento aqui se refere ao caráter da sua mente. Portanto, ser renovado no espírito do seu entendimento se refere à educação do seu homem interior. Quando uma pessoa é educada de forma natural, frequentando boas escolas e lendo os livros certos, ela forma um novo caráter por causa da informação e da iluminação que recebe. Aquele menino que nasceu em uma aldeia remota e não sabia nada do mundo exterior, pode agora avançar e se tornar um secretário de Estado, um primeiro-ministro ou presidente da nação, porque ele foi educado e formou um novo caráter, diferente daquele do jovem rapaz rude que saiu daquela aldeia.
Da mesma forma, o seu homem interior pode ser educado para formar um novo caráter, o qual, como diz Efésios 4:24, é criado pela palavra de Deus à sua semelhança de justiça e verdadeira santidade. Glória a Deus! Torne-se tudo o que Deus lhe criou para ser. Agora que você já sabe o que deveria ser, comece a treinar e desenvolver o seu homem interior com a palavra de Deus para se tornar tudo o que você deveria ser em Cristo. Como filho de Deus, seu foco primordial em relação ao seu treinamento e desenvolvimento pessoal deve ser o seu homem interior. Quando seu espírito é treinado adequadamente, você pode ver e ouvir como deveria. Isto é importante porque os seus sentidos da visão e da audição são basicamente as fontes através das quais as informações chegam até você. Se você não vê claramente, recebe a imagem errada. Se não ouve corretamente, também recebe a mensagem errada. Mas quando você vê e ouve como deveria, você tem a imagem e a mensagem corretas. Você entende quem realmente é e, por consequência, pode ser tudo o que deveria ser. Colossenses 3, 9 e 10 diz: Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Este versículo está relacionado com o que acabamos de ler em Efésios 4:24. Somos semelhantes a Deus e a verdadeira imagem de Cristo está no nosso espírito. Nós temos a vida e a natureza dele, pois assim como ele é, somos nós neste mundo. 1 João 4:17. À medida que o nosso coração e a nossa mente são renovados em conhecimento, de acordo com a imagem dele, com a sua palavra no nosso espírito, formamos o caráter dele e nos tornamos mais semelhantes a ele no modo de pensar, nas nossas palavras, nos nossos atos, nos nossos métodos e nos nossos comportamentos. Transforme o seu mundo. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3:10. Este versículo nos diz algo muito instrutivo sobre a natureza de Deus, que ele é um criador. Uma vez que ele criou os nossos espíritos para serem exatamente como ele, Deus espera que também sejamos criadores. Isto significa que ele quer que você faça as coisas acontecerem e transforme o seu mundo. Muitos dos filhos de Deus ao redor do mundo já estão fazendo novas e grandes coisas que não foram feitas antes. Talvez você seja um deles, mas há muito mais que você pode fazer. À medida que você for aprendendo a tomar posse do que foi depositado no seu espírito e trouxer isso à tona através da sua mente, você ficará impressionado com as suas habilidades e com quanto mais é capaz de fazer. Há enormes potenciais depositados dentro de você. Jesus não estava mentindo quando disse que tudo é possível aos que creem. Ele sabe o que colocou em nós, que vida ele nos deu. Medite nesta verdade e veja com os olhos criativos da sua mente. O Senhor está me pedindo para lhe dizer para usar o que Ele lhe deu. Lembre-se, Ele lhe deu uma mente com a habilidade de ver coisas que os seus olhos físicos não podem ver. Você não pode criar até ver com estes olhos, portanto, decida-se a usá-los. Muitas coisas acontecerão nestes últimos dias, as coisas gloriosas que a palavra de Deus nos mostrou que acontecerão. Mas elas acontecerão somente através daqueles que estão usando o que Deus lhes deu. Vamos usar nossa imaginação e ver e criar o que queremos. Portanto, veja a si mesmo progredindo e fazendo grandes coisas em Deus. Veja com os olhos da sua mente. Foque os seus olhos no que você quer ver. Se você consegue ver uma coisa, você também pode tê-la e a terá. Use o que você aprendeu. Se uma imagem diferente tentar distorcer o que você está vendo, rejeite-a. Se você se vir fracassando, diga não a esta imagem.
Mantenha os seus olhos focados nas coisas que são compatíveis com a palavra de Deus em relação a você. Neste livro, eu lhe mostrei como aperfeiçoar a sua vida através de visões e gerar resultados fantásticos. Use o poder da sua visão para criar o que você quer no seu trabalho, no seu negócio, no seu ministério, na sua família, na sua saúde, nas suas finanças, em toda e qualquer coisa que lhe diz respeito. Eu creio que você aprendeu algumas coisas e foi lembrado de outras enquanto ouvia este livro. É hora de pegar tudo o que você aprendeu, começar a colocar estas coisas em prática e viver uma vida gloriosa e vitoriosa que Deus disponibilizou para você. Final do livro. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.